A traição dói mais quando vem de quem você menos espera. Foi exatamente isso que senti quando estacionei meu carro em frente à minha própria casa de praia naquela sexta-feira. 4 horas dirigindo, com dores nas costas, sonhando com o momento de paz que teria, apenas para descobrir que meu próprio filho havia se apossado do meu refúgio. Meu nome é Isolda Pimentel. Tenho 67 anos. E essa história ainda faz meu sangue ferver cada vez que me lembro. Trabalhei a vida inteira na indústria de hotelaria. Economizei cada centavo possível durante décadas para realizar o sonho de ter minha casa em Porto de Galinhas. Um lugar só meu, onde poderia finalmente ter paz depois de anos atendendo pessoas, resolvendo problemas alheios e criando meu filho Fábio sozinha após ficar viúva tão cedo. Aquela semana havia sido especialmente difícil. Problemas com a aposentadoria, uma consulta médica que não trouxe boas notícias sobre minha pressão arterial e a solidão que às vezes parece me engolir no meu apartamento em Recife. Decidi que precisava do mar, da brisa, do som das ondas. Arrumei uma pequena mala na quinta à noite, acordei às 5 da manhã na sexta e saí antes que o trânsito ficasse impossível. Durante toda a viagem, só conseguia pensar no silêncio que me esperava. Imaginava-me sentada na varanda, com um bom livro e uma xícara de chá de camomila, o vento bagunçando meus cabelos grisalhos enquanto o sol se punha no horizonte. 4 horas de estrada, com uma pequena parada para um café, e eu finalmente chegaria ao meu paraíso particular. O que eu não imaginava é que, ao virar a esquina da rua tranquila onde fica minha casa, veria dezenas de carros estacionados. Pensei inicialmente que talvez fosse algum evento na casa de praia vizinha. O jovem casal que mora lá costuma dar festas de vez em quando. Mas conforme me aproximei, o nó no meu estômago começou a apertar. A música alta vinha da minha casa. As luzes coloridas piscavam pelas minhas janelas. E o portão da minha garagem estava escancarado, com carros que eu jamais havia visto estacionados no meu jardim. Parei o carro a alguns metros de distância, sentindo o coração disparar de uma forma que meu médico certamente desaprovaria. Através das janelas abertas, podia ver silhuetas dançando, copos erguidos e gargalhadas ecoando. Peguei meus óculos na bolsa para ter certeza de que não estava tendo algum tipo de alucinação causada pelo cansaço da viagem. Foi quando o vi. Fábio, meu único filho, o menino que embalei em meus braços durante noites de febre, para quem contei histórias até adormecer, a quem ensinei valores de respeito e honestidade. Estava servindo drinks atrás de uma mesa improvisada como bar na minha sala de estar. Ao lado dele, sua esposa Patrícia, com quem nunca tive uma relação próxima, gesticulava animadamente para um grupo de pessoas. E mais ao fundo, sentados nas cadeiras de balanço que escolhi com tanto carinho, estavam os pais dela, Rodolfo e Simone Cardoso, pessoas que mal disfarçavam o desprezo que sentiam por mim nas raras ocasiões em que nos encontrávamos. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre mim. A casa que comprei com o suor do meu trabalho, os móveis que escolhi, peça por peça, meu santuário. Tudo estava sendo usado como se fosse um salão de festas alugado. E pior, sem minha permissão, sem ao menos um telefonema para avisar. Nem uma mensagem no celular, que, aliás, tocou várias vezes durante minha viagem com ligações que ignorei por estar dirigindo. Agora entendo que talvez fossem tentativas de última hora para me avisar que haviam tomado emprestado minha propriedade. Por um instante, considerei sair do carro, entrar como um furacão e acabar com aquela festa na mesma hora. Imaginei a cena. Eu, uma senhora de 67 anos, cabelos grisalhos presos em um coque mal feito depois de horas na estrada, enfrentando uma multidão de jovens bem vestidos e animados com a bebida. Seria patético, seria humilhante. E no centro de tudo estaria meu filho, olhando para mim com aquela expressão que conheço tão bem, um misto de culpa e irritação por eu estar exagerando novamente. Respirei fundo, tentando controlar a tremedeira que tomava conta das minhas mãos no volante. Lágrimas de raiva embaçaram minha visão. Pensei em meu marido, que se estivesse vivo,
certamente teria uma postura mais enérgica que a minha. Mas ele não estava lá. Era só eu, uma mulher que passou a vida sendo gentil, compreensiva, cedendo espaço. Uma mulher que havia sido ignorada e desrespeitada pelo próprio filho. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. A Isolda boazinha, que sempre relevava, que sempre desculpava, que sempre dizia tudo bem, mesmo quando não estava, morreu ali mesmo, naquele carro, em frente à sua casa invadida. Em seu lugar, nasceu uma mulher disposta a mostrar que respeito não se pede, se impõe. Liguei o carro novamente e dei meia volta silenciosamente. Ninguém na festa notou o veículo que se afastava lentamente. Ninguém percebeu que a verdadeira dona da casa havia estado ali, testemunhando aquele desrespeito descarado. E talvez isso tenha sido melhor assim, porque me deu tempo para pensar, tempo para planejar, tempo para arquitetar algo que ensinaria uma lição que jamais seria esquecida. Enquanto dirigia pela orla de Porto de Galinhas, as luzes da cidade refletindo no mar escuro da noite que começava a cair, minha mente trabalhava febrilmente. Precisava de um lugar para ficar, precisava de aliados, precisava de um plano. E, acima de tudo, precisava que meu filho e aqueles convidados indesejados sentissem na pele o que significa tomar o que não lhes pertence. Vocês devem estar se perguntando o que eu fiz depois disso. Como eu, uma senhora de aparência frágil, poderia dar uma lição em um grupo de pessoas jovens e despreocupadas? O que aconteceu com a festa? Fábio descobriu que eu estive lá, e a família da Patrícia, aqueles Cardoso metidos à besta, saíram impunes dessa situação? E vocês? Já passaram por algo assim? Já tiveram sua confiança traída por alguém da família? De onde vocês são? Eu realmente quero saber se esse tipo de desrespeito acontece em outros lugares também. Se você está conhecendo o canal Vovó, lembrou agora, se inscreva para não perder nenhuma história como essa. O que eu fiz para me vingar dessa situação absurda foi algo que transformou completamente minha relação com meu filho e com a família dele. Fiquem até o final, porque o que vem a seguir vai mostrar que nem sempre as avós são apenas docilidade e perdão. Naquele momento, enquanto me afastava da minha própria casa, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que faria aquela festa se transformar em algo inesquecível, mas não pelas razões que os convidados imaginavam. Estacionei o carro próximo à praia, respirei fundo olhando para o mar e peguei meu telefone. A primeira pessoa que precisava contatar era meu velho amigo Antônio. Ele conhecia todos os segredos daquela região e seria fundamental para o que eu estava prestes a fazer. Fiquei paralisada dentro do carro, olhando aquela cena por vários minutos, incapaz de acreditar no que meus olhos viam. Um turbilhão de emoções tomava conta do meu corpo, fazendo meu coração bater tão forte que eu podia sentir as pulsações na garganta. Meu filho Fábio, aquele menino que eu embalei nas noites de febre, a quem ensinei a andar, a falar, a respeitar o próximo, estava lá, desfilando pela minha casa como se fosse o grande anfitrião, servindo drinks em copos que eu havia comprado em uma viagem especial a Salvador. O choque inicial começou a dar lugar a uma dor profunda, daquelas que parecem cortar o peito de dentro para fora. Fábio, a única família que me restou depois que meu marido Jorge partiu tão cedo, vítima de um infarto fulminante há mais de 20 anos. Desde então, havia sido eu e ele contra o mundo. Trabalhei em turnos dobrados na rede de hotéis onde construí minha carreira, economizando cada centavo possível para que ele tivesse uma boa educação, para que nunca lhe faltasse nada. Quando ele passou em engenharia civil na universidade, chorei de orgulho. Quando se formou, senti como se tivéssemos vencido juntos. Mas as coisas começaram a mudar quando ele conheceu Patrícia, durante um projeto de construção para a família Cardoso. Ela, com seus cabelos perfeitamente arrumados e roupas de grife, pertencia a um mundo muito diferente do nosso. No início, tentei me aproximar, convidando-os para almoços de domingo, preparando os pratos favoritos de Fábio, interessando-me genuinamente pela vida dela. Mas Patrícia sempre mantinha aquele sorriso educado e distante, olhando para meu apartamento simples em Recife, como quem examina um museu de antiguidades sem valor. E lá estava ela agora,
no centro da minha sala de estar, com um vestido que provavelmente custava mais que 3 meses da minha aposentadoria, gesticulando com uma taça de vinho na mão. A luz dos abajures que eu havia escolhido com tanto carinho iluminava seu rosto maquiado, enquanto ela ria despreocupadamente. Ao seu redor, pessoas que eu jamais havia visto na vida, todas com roupas caras e sorrisos artificiais, bebiam, comiam e desfrutavam da minha casa. A casa que representava o sonho de uma vida inteira de trabalho. Inacreditável, murmurei para mim mesma, ainda dentro do carro, sentindo meus dedos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ajustei meus óculos para enxergar melhor. E foi quando notei ao fundo, sentados confortavelmente na varanda, os pais de Patrícia, Rodolfo e Simone Cardoso, o casal que desde o primeiro encontro fez questão de deixar claro que eu não era o tipo de sogra que haviam imaginado para a filha. Rodolfo, empresário do ramo imobiliário, estava sentado justamente na minha cadeira de balanço favorita, aquela que eu havia comprado de um artesão local, depois de passar semanas procurando o modelo perfeito. A cadeira onde eu me sentava para ver o pôr do sol, para ler meus romances, para simplesmente existir em paz depois de décadas de correria. E ele estava ali, com seus sapatos caros apoiados no meu tapete, bebendo do meu copo, despreocupado como se estivesse em sua própria casa. Simone, ao seu lado, com aquele olhar de superioridade que eu conhecia bem, examinava os objetos da varanda com um misto de curiosidade e desdém. Eu podia quase ouvir seus comentários sussurrados sobre a decoração simples, sobre os enfeites sem classe que eu havia coletado ao longo dos anos. Cada peça da minha casa tinha uma história, uma memória, um significado que aquelas pessoas jamais compreenderiam. Foi então que notei algo que fez meu estômago revirar. Sobre a mesa de centro da varanda, aquela que comprei de um marceneiro de Olinda, estava uma fotografia minha com Jorge e Fábio ainda pequeno. A única foto dos 3 juntos que eu mantinha na casa de praia. Estava jogada entre garrafas de bebida e pratos de comida, como se fosse apenas mais um objeto qualquer, sem importância ou significado. Nesse momento, senti a primeira lágrima escorrer pelo meu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, como as muitas que derramei quando perdi Jorge, nem de felicidade, como quando Fábio se formou. Era uma lágrima de pura indignação, de um sentimento que eu raramente experimentava: raiva. Peguei meu celular e vi 3 chamadas perdidas de Fábio, todas daquela manhã, enquanto eu dirigia. Havia também uma mensagem de texto que eu não tinha visto. Mãe, vamos passar o fim de semana na casa de praia com alguns amigos. Te ligo depois para contar mais. Uma mensagem enviada às 11h23 daquele mesmo dia, quando eu já estava na metade do caminho para Porto de Galinhas. Não era um pedido de permissão. Não era uma consulta sobre meus planos. Era simplesmente um aviso tardio, uma formalidade vazia, como quem diz: vou pegar seu carro emprestado, enquanto já está com as chaves na mão e um pé na porta. A desconsideração era tão gritante que me deixou sem fôlego. Observei mais atentamente a festa através das janelas iluminadas da minha casa. Havia pelo menos 30 pessoas lá dentro. Jovens casais dançavam na sala onde eu costumava passar horas tranquilas lendo livros. Um grupo jogava cartas na mesa da cozinha. Aquela mesa de madeira maciça que comprei em uma feira de antiguidades. Garrafas vazias se acumulavam nos cantos. Pratos sujos eram deixados em qualquer superfície disponível. Minha casa, meu refúgio, havia sido transformada em um salão de festas improvisado. E então, vi algo que me fez engasgar com a própria respiração. Pela porta entreaberta do meu quarto, pude ver alguém mexendo nas minhas gavetas. Era a irmã de Patrícia, Júlia, que eu havia conhecido brevemente no casamento. Ela estava revirando minhas coisas, provavelmente procurando uma toalha ou algo do tipo. Mas a invasão de privacidade era tão absurda, tão completa, que senti como se estivesse sendo fisicamente agredida. Minha primeira reação foi ligar o carro e sair dali o mais rápido possível, como se pudesse fugir daquela visão que agora estaria para sempre gravada na minha memória. Dirigi sem rumo pelas ruas de Porto de Galinhas, sentindo o ar marinho entrar pelas janelas abertas do carro,
tentando respirar fundo para acalmar o coração acelerado. Parei em um mirante próximo à praia, onde turistas costumam tirar fotos do pôr do sol. O céu estava tingido de laranja e rosa, contrastando com o azul profundo do mar. Em qualquer outro dia, aquela visão teria me enchido de paz e gratidão, mas naquele momento, eu só conseguia sentir o gosto amargo da traição. Fechei os olhos e me permiti voltar no tempo, relembrando o dia em que finalmente consegui comprar aquela casa. Depois de anos economizando, de horas extras trabalhadas, de férias não tiradas, finalmente tinha conseguido realizar meu sonho. Lembrei-me do sorriso orgulhoso de Fábio quando mostrei a ele as chaves. "É nossa, filho", eu disse emocionada. "Um lugar para descansarmos, para nos reunirmos, para construirmos memórias juntos. Nossa." A palavra ecoou na minha mente como uma ironia cruel. Talvez Fábio tivesse entendido literalmente que a casa também era dele, que podia usá-la como bem entendesse, sem considerar meus sentimentos ou meus planos. Ou talvez ele simplesmente não se importasse mais com o que eu pensava ou sentia. Talvez, aos olhos dele, eu fosse apenas a mãe idosa que já havia cumprido seu papel, e agora deveria se contentar com as migalhas de consideração que ele ocasionalmente jogava na minha direção. A dor desse pensamento era quase física. Meu próprio filho, a pessoa por quem eu teria dado a vida sem hesitar, tratando-me com tanto descaso. E não era a primeira vez. Nos últimos anos, desde o casamento com Patrícia, os sinais estavam ali. Os almoços de domingo cancelados de última hora, as ligações que se tornaram cada vez mais raras e curtas, os olhares impacientes quando eu contava as mesmas histórias, como se eu fosse um livro antigo e sem graça que ele já havia lido vezes demais. Peguei a fotografia amassada que sempre carregava na carteira. Fábio, com 5 anos, sentado no meu colo, ambos sorrindo para a câmera. Seus olhos brilhantes, cheios daquela admiração incondicional que as crianças têm pelos pais. Quando foi que aquele olhar se transformou em impaciência? Quando foi que eu passei de heroína a estorvo na vida dele? As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto enrugado. Não me importava mais em contê-las. Não havia ninguém para ver, ninguém para julgar, ninguém para dizer que eu estava sendo dramática ou emotiva demais. Críticas que já tinha ouvido tantas vezes. Foi então que meu telefone tocou novamente. Era Fábio. Provavelmente estava ligando para avisar, tarde demais, sobre a festa. Ou talvez alguém tivesse me visto parada em frente à casa e comentado com ele. Deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. Não estava pronta para falar com ele. Não estava pronta para ouvir desculpas vazias, ou, pior ainda, justificativas sobre como eu estava exagerando a situação. Em vez disso, abri o mapa no celular e procurei por hospedagens próximas. A pousada Brisa do Mar apareceu como uma opção a poucos quilômetros dali. Era um lugar simples, mas limpo e aconchegante, onde já havia me hospedado uma vez, antes de comprar a casa. Decidi ir para lá. Precisava de um teto, de um banho quente, de uma cama onde pudesse deitar e reorganizar meus pensamentos. Mas, acima de tudo, precisava de tempo para decidir o que faria a seguir. Enquanto dirigia para a pousada, uma sensação estranha começou a substituir a tristeza inicial. Era uma mistura de determinação e indignação, um sentimento que eu não experimentava há décadas. A última vez que me senti assim foi quando o diretor do hotel onde trabalhava tentou me negar uma promoção que eu merecia, alegando que uma mulher com filho pequeno não teria tempo para assumir mais responsabilidades. Na época, lutei com unhas e dentes pelo que era meu por direito e acabei não só conseguindo a promoção, como também ganhando o respeito dos colegas. Aquela Isolda determinada, que não aceitava injustiças calada, estava despertando novamente dentro de mim. A mulher que havia sido domada pelos anos, pelas convenções sociais, pela expectativa de que senhoras de idade deveriam ser sempre compreensivas e abnegadas, estava se rebelando. E ela tinha um recado claro para dar. Chega. Chega de ser tomada como garantida. Chega de ter minhas necessidades e desejos ignorados. Chega de sorrir e dizer que tudo bem, quando na verdade nada estava bem. Eu havia dedicado minha vida a cuidar dos outros,
a ser gentil, a compreender. Agora era a hora de cuidar de mim mesma, de fazer minha voz ser ouvida, de exigir o respeito que merecia. Ao chegar na pousada, fui recebida por Dona Neuza, a proprietária, uma senhora alguns anos mais velha que eu, com cabelos brancos presos em uma trança longa e um sorriso acolhedor. Dona Isolda, que surpresa! Pensei que a senhora não precisasse mais se hospedar aqui, com aquela casa linda que comprou. Expliquei brevemente que havia tido um imprevisto e precisava de um quarto por alguns dias. Não entrei em detalhes, mas algo no meu olhar deve ter denunciado meu estado emocional, pois Dona Neuza me olhou com compreensão e disse, baixinho, os filhos, às vezes eles nos dão mais trabalho quando crescem do que quando são pequenos, não é mesmo? Aquela simples frase, dita com tanta sinceridade por alguém que provavelmente já havia passado por situações semelhantes, quebrou a última barreira que eu mantinha. Abracei Dona Neuza e chorei como não chorava há anos, deixando sair toda a dor, toda a decepção, todo o cansaço acumulado. Ela me levou para um quarto simples, mas limpo e aconchegante, com vista para o mar. Ajudou-me com a pequena mala que eu havia trazido e prometeu-me trazer um chá calmante antes de me deixar sozinha para descansar. Sentei-me na cama, olhando pela janela para o oceano escuro, pontilhado pelas luzes dos barcos de pesca que se preparavam para sair. Foi naquele quarto modesto, com o som distante das ondas quebrando na praia, que comecei a formular um plano. Não seria um confronto direto, daqueles que terminam em gritos e portas batendo. Não. Seria algo mais sofisticado, algo que ensinaria uma lição que jamais seria esquecida, algo que mostraria a Fábio, a Patrícia e a família Cardoso que Isolda Pimentel não era uma senhora frágil que podia ser deixada de lado, ignorada, desrespeitada. Peguei meu telefone e comecei a fazer algumas ligações. A primeira pessoa que me veio à mente foi meu velho amigo Antônio Ribeiro. Conhecíamo-nos há décadas, desde os tempos em que ele trabalhava como eletricista na rede de hotéis onde fiz carreira. Quando me aposentei e comprei a casa em Porto de Galinhas, descobri por acaso que Antônio havia se mudado para lá anos antes e trabalhava como zelador em um condomínio próximo. Desde então, ele sempre me ajudava com pequenos reparos na casa e havia se tornado um amigo querido, desses que são raros de encontrar na velhice. Antônio atendeu no terceiro toque, sua voz rouca e familiar, trazendo um pouco de conforto em meio ao caos daquele dia. Dona Isolda, que surpresa boa! A senhora está na cidade? Antônio, preciso da sua ajuda urgentemente, disse com a voz ainda embargada pela emoção, mas com uma determinação crescente. Rapidamente, contei-lhe sobre a festa não autorizada na minha casa, sobre o desrespeito de Fábio e da família Cardoso. Antônio me ouviu em silêncio, apenas interrompendo ocasionalmente com um "meu Deus" ou "que absurdo". Estou a caminho da pousada da Dona Neuza, ele disse por fim. Chego em 15 minutos. Não se preocupe, Dona Isolda. Ninguém faz isso com a senhora e sai impune. Enquanto esperava por Antônio, liguei para minha sobrinha Margarida Pimentel. Filha da minha irmã já falecida, Margarida sempre foi como uma segunda filha para mim. Ao contrário de Fábio, ela nunca esquecia de me ligar nos finais de semana, de perguntar sobre minha saúde, de me visitar quando podia. Formada em direito e com uma personalidade forte, Margarida era exatamente a aliada de que eu precisava naquele momento. Tia Isolda, que surpresa boa! Sua voz alegre contrastava com meu estado de espírito. Margarida, querida, estou em Porto de Galinhas e precisando muito de você, respondi, tentando controlar o tremor na voz. Expliquei a situação e, antes mesmo que eu terminasse, Margarida já estava indignada. Isso é invasão de propriedade, tia. É inaceitável. Estou em Recife, mas posso pegar a estrada agora e chegar aí em algumas horas. Não quero incomodar minha filha. Sei que você deve ter compromissos. Nada é mais importante que a senhora, tia. Estarei aí antes da meia-noite. E já vou adiantando. Vou trazer minha câmera profissional. Se vamos ensinar uma lição a eles, precisamos registrar tudo. Após desligar, senti uma onda de gratidão e alívio. Não estava sozinha nessa batalha. Em menos de 15 minutos, como prometido, Antônio bateu a porta do meu quarto na pousada. Alto,
de pele curtida pelo sol e mãos calejadas de quem trabalhou duro a vida toda, ele me deu um abraço apertado assim que entrei. Vamos resolver isso, Dona Isolda. Ninguém mexe com a senhora e sai ileso. Sentamos na pequena varanda do quarto, com vista para o mar agora completamente escuro, iluminado apenas pela lua crescente e pelas luzes distantes dos barcos de pesca. Dona Neuza havia nos trazido um bule de chá de camomila e alguns biscoitos caseiros. Enquanto bebíamos o chá quente, comecei a compartilhar as ideias que havia elaborado durante minha espera. Antônio, você conhece bem a região. A casa tem algum ponto vulnerável que poderíamos usar a nosso favor? Ele coçou a barba grisalha, pensativo. A senhora instalou aquele sistema de irrigação automática há uns 2 anos, lembra? Aquele que cobre todo o jardim e pode ser programado para diferentes horários. Um sorriso lentamente se formou em meu rosto. É verdade. E o painel de controle fica naquela caixinha discreta no lado externo da casa, perto da entrada de serviço. Exatamente. E tem mais. Como zelador do condomínio vizinho, tenho acesso à caixa de energia que controla toda aquela rua. Se precisarmos criar uma distração, uma queda de energia temporária. Completei, sentindo uma excitação quase juvenil com a conspiração que estávamos tramando. Exatamente. Apenas o tempo suficiente para a senhora entrar pelos fundos da propriedade sem ser vista. O plano começava a tomar forma em minha mente, como peças de um quebra-cabeça se encaixando perfeitamente. Lembrei-me então de outro detalhe importante da casa: o sistema de ventilação central. Uma extravagância que havia me permitido quando finalmente realizei o sonho de ter minha casa de praia. Antônio, você se lembra daquele sistema de ventilação que instalamos? Aquele com as saídas de ar em quase todos os cômodos? Como poderia esquecer? Passei uma semana inteira ajudando na instalação. Um sistema de primeira, Dona Isolda. E você acha que seria possível introduzir algo nesse sistema? Algo que pudesse ser liberado em um momento específico? Os olhos de Antônio brilharam com compreensão. A senhora está pensando em areia, respondi simplesmente. Areia fina da praia. Imagine, todos encharcados pela irrigação, e de repente, uma nuvem de areia saindo pelas ventilações, grudando em tudo e em todos. Antônio soltou uma gargalhada rouca. Dona Isolda, quem vê essa carinha de vovó não imagina a mente brilhante por trás dos óculos. Rimos juntos. Um riso de cumplicidade, de libertação. Por um momento, esqueci a dor da traição e me permiti sentir a empolgação daquele plano ousado. Era como se a Isolda jovem e determinada, que enfrentava desafios sem medo, tivesse despertado novamente. Nosso momento de conspiração foi interrompido por outra batida na porta. Era Dona Neuza, trazendo um prato de tapioca recém-feita. Pensei que vocês poderiam estar com fome, disse ela, colocando o prato sobre a pequena mesa. E então, já decidiram como vão dar o troco nesse pessoal sem educação? Olhei para ela, surpresa. Como a senhora... Ah, minha querida. Dona Neuza sorriu, sentando-se conosco. Tenho ouvidos atentos e, além disso, conheço bem esse olhar. É o mesmo que tive quando descobri que meu genro estava usando minha casa de campo para encontros com a amante. Acredite, ele nunca mais ousou pôr os pés nas minhas propriedades. Os 3 rimos juntos e decidi incluir Dona Neuza em nosso complô. Afinal, quanto mais aliados, melhor. Ela ouviu atentamente nosso plano inicial e logo acrescentou suas próprias sugestões. Os ralos do jardim, disse ela, com um brilho travesso nos olhos. Se vocês vão ativar a irrigação, precisam garantir que a água não escoe facilmente. Conheço um truque com estopas e barro que bloqueia temporariamente qualquer sistema de drenagem. A água vai se acumular e invadir a casa como um pequeno tsunami. A ideia era perfeita. Com os ralos bloqueados, a água da irrigação não apenas molharia os convidados, mas criaria um verdadeiro lamaçal que inevitavelmente seria levado para dentro da casa, arruinando aquele piso de madeira importada que Fábio havia insistido tanto para instalarmos. Um piso caríssimo que, segundo ele, daria classe à casa. Por volta das 11 da noite, ouvimos o som de um carro estacionando. Minutos depois, Margarida entrou no quarto como um furacão de energia,
carregando uma mochila e um equipamento fotográfico profissional. Minha sobrinha, com seus 40 anos recém-completados, era a imagem da determinação. Cabelos curtos e práticos, óculos de armação grossa que lhe davam um ar intelectual e aquele olhar firme que intimidava qualquer adversário nos tribunais. Tia Isolda! Ela me abraçou com força. Vim o mais rápido que pude e trouxe reforços. Atrás dela, para minha surpresa, entrou Cláudio Menezes, um chefe renomado que conhecíamos há anos. Alto, com barba bem aparada e um sorriso sempre pronto, Cláudio havia sido namorado de Margarida no passado. Embora o relacionamento romântico não tivesse dado certo, eles mantinham uma amizade próxima. Dona Isolda? Ele me cumprimentou com um beijo no rosto. Quando Margarida me contou o que aconteceu, fiz questão de vir também. Afinal, ninguém trata assim a mulher que me ensinou a fazer o melhor bolo de rolo de Pernambuco. A presença inesperada de Cláudio foi um bônus maravilhoso. Como chefe, ele tinha um conhecimento profundo sobre sistemas de cozinha e poderia nos ajudar com outra faceta do plano: sabotar discretamente os alimentos e bebidas da festa. Com nossa equipe de vingança completa, sentamos todos na pequena varanda e refinamos o plano, atribuindo tarefas específicas a cada um. Antônio seria responsável pelo corte de energia e pela reprogramação do sistema de irrigação. Margarida documentaria tudo com sua câmera e me ajudaria a introduzir a areia no sistema de ventilação. Cláudio cuidaria da parte culinária da vingança, além de nos ajudar com o bloqueio dos ralos. E Dona Neuza ficaria na pousada como nossa base de operações, pronta para oferecer um álibi caso necessário. Mas antes de colocarmos o plano em prática, precisamos fazer um reconhecimento do terreno, disse Margarida, sempre prática. Temos que saber exatamente quantas pessoas estão na casa, onde estão concentradas, qual é o ponto mais vulnerável para entrarmos. Eu posso fazer isso, ofereceu Cláudio. Posso me passar por entregador de comida. Conheço vários restaurantes aqui em Porto de Galinhas e posso conseguir uniformes emprestados. Ótima ideia, concordei. E enquanto isso, Antônio pode verificar a caixa de energia e preparar tudo para o corte no momento certo. Enquanto os homens saíam para suas missões de reconhecimento, fiquei com Margarida no quarto, preparando o que chamaríamos de pacote especial de areia. Usando sacos plásticos resistentes que ela havia trazido, enchemos 3 pacotes com areia fina da praia, coletada discretamente por Dona Neuza. Tia, a senhora tem certeza disso? Margarida perguntou enquanto selávamos o último saco. Não que eu não apoie totalmente, mas é uma medida bastante drástica. Olhei para minha sobrinha, sentindo uma determinação que não experimentava há décadas. Margarida, passei a vida inteira sendo compreensiva, perdoando, relevando. Fui a mãe que nunca reclamava, a sogra que aceitava ser tratada com desdém, a mulher que sempre cedia para não criar conflito. E onde isso me levou? A ser tratada como alguém sem importância, sem voz, sem direito nem mesmo sobre minha própria casa. Fiz uma pausa, sentindo a emoção subir pela garganta, mas a contive. Não era hora de chorar, era hora de agir. Esta casa representa tudo o que conquistei com muito suor. Cada móvel, cada objeto foi escolhido com carinho. É o lugar onde guardo minhas memórias mais preciosas, inclusive as de Jorge. E eles invadiram esse espaço sagrado como se fosse um salão de festas qualquer. Não, Margarida. Chega de ser boazinha. Está na hora de mostrar que respeito não se pede, se impõe. Margarida sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e determinação. A senhora está absolutamente certa, tia. E pode ter certeza de que vamos garantir que essa lição seja inesquecível. Por volta da meia-noite, Cláudio e Antônio retornaram de suas missões. O relatório era detalhado. Havia aproximadamente 35 pessoas na casa. A festa estava a todo vapor e parecia que iria avançar pela madrugada. Fábio e Patrícia estavam no centro das atenções, enquanto os pais dela, Rodolfo e Simone Cardoso, haviam se instalado confortavelmente em meu quarto. Descoberta que fez meu sangue ferver. Eles colocaram as malas deles no seu closet, Dona Isolda, relatou Cláudio, indignado. E aquele tal de Rodolfo está usando seu roupão de banho.
Aquilo foi a gota d'água. Meu roupão de seda japonês, presente de uma antiga hóspede do hotel onde trabalhei, agora cobria o corpo arrogante de Rodolfo Cardoso. Era mais do que eu podia suportar. Está decidido, falei levantando-me. Vamos agir agora mesmo. A vingança será executada exatamente às 3 da manhã, quando a festa estiver no auge e todos já estiverem embriagados o suficiente para reagir de forma ainda mais caótica. Saímos da pousada como sombras na noite. Antônio dirigia seu jipe antigo, com Margarida no banco do passageiro e eu e Cláudio atrás, junto com nossos instrumentos de vingança, cuidadosamente embalados. O plano era simples, mas requeria sincronização perfeita. Estacionamos a uma distância segura da casa, em uma rua lateral pouco iluminada. De lá, podíamos ver as luzes coloridas e ouvir a música alta vinda da minha propriedade invadida. Vestimos roupas escuras que Margarida havia trazido, inclusive para mim, que nunca imaginei que aos 67 anos estaria vestida toda de preto, como uma agente secreta, pronta para uma operação de infiltração. Todos sabem exatamente o que fazer? Perguntei, sentindo o coração acelerar com uma mistura de nervosismo e excitação. Todos assentiram. Antônio verificou o relógio. São 2h15. Temos 45 minutos para nos posicionar. Vou até a caixa de energia agora. Observei meu velho amigo se afastar silenciosamente, desaparecendo nas sombras da rua mal iluminada. Cláudio seguiu logo depois, carregando a bolsa com as estopas e o barro para bloquear os ralos. Margarida ficou comigo, ajustando sua câmera e preparando-se para documentar tudo. Tia, a senhora está incrível nesse traje ninja. Ela riu baixinho, tentando aliviar a tensão. Quem diria, não é? Sorri de volta. Isolda Pimentel, a vovó vingadora. Ninguém vai acreditar nessa história. Mas vão ter que acreditar quando virem as fotos. Isso vai entrar para o álbum de família como o dia em que a tia Isolda ensinou uma lição inesquecível. Às 2h40, Cláudio retornou, confirmando que todos os ralos estratégicos do jardim haviam sido bloqueados. Foi mais fácil do que imaginei. Todos estão tão concentrados na festa que ninguém notou um homem agachado no jardim. Às 2h50, recebemos a mensagem de Antônio. Estava posicionado na caixa de energia e pronto para acionar o corte temporário. Às 2h55, os três, eu, Margarida e Cláudio, nos posicionamos nos fundos da propriedade, junto à entrada de serviço, carregando os sacos de areia e as ferramentas necessárias para acessar o sistema de ventilação. Exatamente às 3 da manhã, Antônio enviou a mensagem final. Agora. As luzes da rua inteira se apagaram, mergulhando tudo na escuridão. Da casa vieram gritos de surpresa e algumas risadas. Os convidados bêbados provavelmente achavam que era apenas uma queda de energia comum, dessas que acontecem ocasionalmente em cidades litorâneas. Era nossa deixa. Movendo-nos rapidamente nas sombras, entramos pelo portão dos fundos que Antônio havia destrancado previamente. Margarida liderava o caminho com uma pequena lanterna, iluminando apenas o suficiente para não tropeçarmos. Chegamos ao painel do sistema de irrigação e, com as ferramentas certas, reprogramamos facilmente para acionar em exatos 5 minutos. Em seguida, nos dirigimos à entrada do sistema de ventilação, localizada em um ponto discreto próximo à área de serviço. Abri o compartimento com a chave que sempre carregava comigo e, cuidadosamente, inserimos os sacos de areia no sistema, posicionando-os de forma que se romperiam com a pressão do ar quando o sistema fosse ligado, o que ocorreria automaticamente assim que a energia retornasse. Tudo aconteceu com uma precisão militar. Exatamente 5 minutos após o corte, as luzes voltaram. Ouvimos aplausos e assobios vindos da casa. A festa retomada. Estávamos agora escondidos atrás de uma grande moita de hibiscos, com visão privilegiada para o jardim e para a varanda. Margarida posicionou a câmera, pronta para registrar cada momento. E então, como uma sinfonia de caos perfeitamente orquestrada, tudo começou a acontecer. O sistema de irrigação disparou com uma força surpreendente. Não era uma rega suave, daquelas que eu usava para manter o jardim florido durante as secas.
era um verdadeiro dilúvio artificial. Os aspersores, que eu havia mandado instalar em pontos estratégicos do jardim, emitiram jatos potentes que cobriram praticamente toda a área externa. A reação foi instantânea e absolutamente hilária. Os convidados que estavam no jardim, aproveitando a brisa noturna após o breve apagão, foram pegos completamente desprevenidos. Homens em suas camisas de linho caras e mulheres com vestidos de grife pulavam, gritavam e corriam em todas as direções, como formigas sob ataque. "Meu vestido importado!" Ouvi uma mulher gritar enquanto tentava proteger inutilmente o tecido já encharcado com uma minúscula bolsa de mão. De nosso esconderijo, Margarida registrava tudo com sua câmera profissional, o zoom capturando cada expressão de horror e indignação. Cláudio, ao meu lado, mordia o lábio para conter o riso, enquanto eu sentia uma satisfação quase infantil ao presenciar o caos que havíamos criado. A confusão no jardim rapidamente se espalhou para dentro da casa, com os convidados molhados correndo para buscar abrigo. Foi nesse momento que a segunda fase do nosso plano entrou em ação. Com o retorno da energia, o sistema de ventilação central havia sido reativado automaticamente, e com ele, nosso presente especial. Os sacos de areia fina, estrategicamente posicionados, romperam-se com a pressão do ar e liberaram seu conteúdo através de todas as saídas de ventilação da casa. Foi como se uma tempestade de areia miniatura tivesse se materializado dentro da minha sala de estar, da cozinha, dos quartos, atingindo precisamente os lugares onde os convidados ensopados buscavam refúgio. A visão era surreal. Pessoas elegantes, agora molhadas da cabeça aos pés, sendo repentinamente cobertas por uma fina camada de areia que aderia perfeitamente às suas roupas úmidas, aos cabelos encharcados, à pele molhada. Alguns tossiam, outros gritavam. Muitos simplesmente ficavam paralisados, tentando entender o que estava acontecendo. Fábio surgiu na porta da sala, olhando para o jardim com uma expressão de puro choque. Meu filho, sempre tão composto, tão no controle, agora parecia completamente desnorteado. Seu cabelo perfeito estava grudado na testa. A camisa azul clara, que provavelmente custou metade do meu salário mensal, agora parecia um trapo molhado e sujo. Ao seu lado, Patrícia emergia da nuvem de areia, tossindo e com o rosto maquiado transformado em uma máscara grotesca de rímel escorrido e base manchada. "O que está acontecendo?" gritou ela, sua voz estridente cortando a cacofonia de gritos e exclamações de surpresa. "Fábio, faça alguma coisa!" Meu filho, atordoado, tentou se orientar. "Deve ser um problema no sistema. Eu não entendo. Isso nunca aconteceu antes." Foi quando a terceira parte do nosso plano começou a se revelar. A água dos aspersores, sem ter para onde escoar devido aos ralos bloqueados, começava a se acumular no jardim, formando pequenas poças que rapidamente se transformavam em lamaçal. E como a área externa da casa era ligeiramente inclinada na direção da porta principal, um detalhe arquitetônico que Fábio havia insistido para facilitar o escoamento da chuva, toda aquela água barrenta agora fluía inexoravelmente para dentro da casa. "O piso!" gritou Patrícia com um desespero quase cômico. "O piso importado!" "Ah, aquele piso." Lembrei-me das longas discussões com Fábio quando reformamos a casa. Eu queria um piso prático, resistente, adequado para uma casa de praia. Ele insistiu naquele assoalho de madeira nobre, importado de algum país escandinavo, custando uma fortuna. "Vai dar classe à casa, mãe," ele disse na época. "Vai valorizar o imóvel." Agora, aquelas tábuas perfeitamente instaladas, envernizadas e polidas, estavam desaparecendo sob uma mistura de água, lama e areia que avançava como uma pequena inundação. Os pais de Patrícia surgiram no topo da escada, olhando para o caos abaixo com expressões de horror absoluto. Rodolfo, usando meu roupão de seda japonês, visão que fez meu sangue ferver novamente. E Simone, com os cabelos presos em bobs, meus bobs, e uma máscara facial que eu reconheci como sendo do meu estoque pessoal de cosméticos. "Mas que absurdo é esse?" vociferou Rodolfo.
descendo alguns degraus antes de perceber que a água já atingia o primeiro lance da escada. Foi nesse momento que Antônio, nosso cúmplice invisível, executou o próximo passo do plano. As luzes da casa começaram a piscar intermitentemente, criando um efeito estroboscópico que aumentava ainda mais a sensação de caos e desorientação. Era apenas um pequeno ajuste na caixa de energia, algo que não causaria nenhum dano real ao sistema elétrico, mas que ampliaria significativamente o efeito psicológico da situação. "É uma sabotagem!" gritou alguém. "Alguém está fazendo isso de propósito!" A paranoia começou a se espalhar entre os convidados tão rapidamente quanto a água pelo chão. Pessoas encharcadas e cobertas de areia agora olhavam umas para as outras com desconfiança, como se procurassem o culpado em meio ao caos. Vi Fábio correndo para o armário de ferramentas, provavelmente procurando o painel de controle do sistema de irrigação. Patrícia tentava desesperadamente salvar alguns objetos caros da sala, levantando-os acima da água que já alcançava seus tornozelos. Os Cardoso haviam retrocedido para o andar superior, assistindo horrorizados à devastação abaixo. "Essa é a melhor festa a que já assisti", sussurrou Margarida ao meu lado, ajustando o zoom da câmera para capturar a expressão de pânico no rosto de Simone Cardoso. Foi quando notei um movimento na extremidade do jardim. Alguém estava saindo apressadamente pelos fundos da propriedade. Apertei os olhos para enxergar melhor através da escuridão parcial e reconheci a silhueta da irmã de Patrícia, Júlia, acompanhada por seu namorado fotógrafo, Gilberto. Ambos carregavam bolsas e caminhavam rapidamente, como quem está fugindo de uma cena de crime. "Olhem só", murmurei para meus cúmplices. "Parece que alguns ratos já estão abandonando o navio." Dentro da casa, a situação deteriorava rapidamente. A água continuava subindo, agora misturada com objetos flutuantes. Almofadas, revistas, sapatos abandonados na pressa. A areia havia se depositado em todas as superfícies, criando uma textura áspera que arruinaria acabamentos, tecidos e eletrônicos. Fábio finalmente conseguiu encontrar o painel de controle da irrigação, mas parecia completamente perdido, tentando entender por que o sistema havia disparado no meio da noite. Em circunstâncias normais, eu sentiria pena. Afinal, ele era meu filho, e ver seu desespero deveria ativar meu instinto maternal de proteção. Mas naquela noite, vendo-o lutar contra um problema que ele mesmo havia criado com sua arrogância e desconsideração, senti apenas uma satisfação fria. "Acho que já vimos o suficiente aqui", disse, tocando o ombro de Margarida para sinalizar que era hora de partir. "Vamos voltar para a pousada antes que alguém nos note." Silenciosamente, recuamos do nosso esconderijo e nos afastamos pelos fundos da propriedade, exatamente como havíamos planejado. Antônio nos esperava a uma quadra de distância, o motor do jipe já ligado, pronto para uma saída rápida. "E então?" ele perguntou ansiosamente quando nos aproximamos. "Deu certo? Melhor do que poderíamos imaginar", respondeu Cláudio, não conseguindo mais conter o riso. "Você precisava ver a cara do Rodolfo quando a água começou a subir a escada." Enquanto Antônio dirigia de volta à pousada, compartilhamos nossas observações, cada um tendo testemunhado diferentes aspectos do caos. Margarida, especialmente, estava eufórica com as imagens que havia capturado. "Tenho material suficiente aqui para uma pequena exposição", ela disse, verificando as fotos na câmera. "Vou intitulá-la A Vingança da Vovó, um estudo em justiça poética." Todos rimos, e pela primeira vez desde que havia chegado a Porto de Galinhas naquela tarde fatídica, senti um alívio genuíno. A raiva e a mágoa que haviam consumido meu coração deram lugar a uma sensação de justiça realizada, de equilíbrio restaurado. Ao chegarmos à pousada, Dona Neuza nos aguardava ansiosa na varanda, uma garrafa de licor de genipapo e copos já preparados para celebrar nosso retorno. "Então?", ela perguntou, olhos brilhando de expectativa. "A operação Ensinando Respeito foi um sucesso?" "Um sucesso absoluto", confirmei, sentando-me na cadeira de balanço da varanda e aceitando o copo que ela me oferecia. Aquela festa virou um verdadeiro desastre natural em questão de minutos.
Enquanto Margarida conectava a câmera ao laptop para mostrarmos as fotos à dona Neuza, meu celular tocou. Era Fábio. Troquei olhares com meus cúmplices, que silenciaram imediatamente, curiosos para saber como meu filho reagiria. Atendi com a voz mais calma e inocente que consegui produzir. Alô? Fábio? Que surpresa, filho! Mãe, sua voz estava tensa, quase irreconhecível. Onde a senhora está? Em Recife, é claro. No meu apartamento. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa, como se ele estivesse decidindo o quanto me contar. A casa de praia. Tivemos um problema sério aqui. Um desastre, na verdade. Meu Deus! Exclamei numa atuação que certamente mereceria um Oscar. Que tipo de problema? A casa está bem? O que vocês estão fazendo lá, aliás? Outra pausa, ainda mais longa. Quase podia ver Fábio do outro lado da linha, ensopado e coberto de areia, tentando formular uma explicação que não revelasse completamente a invasão não autorizada. Eu trouxe alguns amigos para passar o fim de semana. Achei que não teria problema, já que a senhora raramente usa a casa nesta época do ano. Amigos? Perguntei, mantendo o tom de inocência. Quantos amigos, Fábio? Alguns. Uns 20, talvez. Ele mentiu, reduzindo drasticamente o número. Mas isso não importa agora. O sistema de irrigação enlouqueceu, mãe. Ligou sozinho no meio da noite e inundou tudo. E o sistema de ventilação também teve algum tipo de curto-circuito. Espalhou areia por toda a casa. O piso está arruinado. Os móveis encharcados. É um desastre completo. Nossa, que terrível! Como isso pode ter acontecido? O sistema era novo. Você mesmo insistiu naquela marca importada, lembra? Fábio parecia cada vez mais desconcertado com minha aparente falta de conexão com o problema real. Mãe, a senhora não está entendendo a gravidade da situação. A casa está parcialmente destruída. Vai custar uma fortuna para consertar tudo. Que pena, filho, respondi calmamente. Mas graças a Deus vocês estão todos bem, não é mesmo? Coisas materiais podem ser substituídas. A propósito, quem vai pagar por esses reparos? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente, Fábio murmurou. Eu vou dar um jeito, é claro. Afinal, eu estava usando a casa. Que bom, filho. Fico aliviada. E quando vocês vão limpar tudo? Porque eu estava pensando em ir para lá amanhã, sabe? Ando tão cansada do barulho da cidade. Amanhã? O pânico em sua voz era palpável. Não, mãe, é impossível. A casa está inabitável agora. Vai levar dias, talvez semanas para limpar e reparar tudo. Entendo, suspirei dramaticamente. Que decepção. Eu realmente precisava desse descanso. A senhora pode ficar no meu apartamento em Recife se quiser, ofereceu ele rapidamente. Patrícia e eu vamos ficar aqui por alguns dias para supervisionar a limpeza. Que gentil da sua parte, filho. Vou pensar no seu convite. Agora preciso desligar. Está tarde e esta velha precisa dormir. Mande lembranças à Patrícia e aos sogros. Os sogros? Como a senhora sabe que eles estão aqui? Foi apenas um palpite. Respondi suavemente. Vocês raramente vão a algum lugar sem eles, não é mesmo? Boa noite, Fábio. Durma bem, se encontrar um lugar seco para isso. Desliguei antes que ele pudesse responder e encontrei 4 pares de olhos me encarando com uma mistura de admiração e divertimento. Dona Isolda, disse Antônio, erguendo seu copo em um brinde. A senhora é simplesmente magnífica. Brindamos a nossa operação bem-sucedida, rindo e compartilhando os detalhes mais hilários da noite. Margarida exibiu as fotos capturadas, cada uma mais incriminadora que a outra. Rodolfo escorregando na escada com meu roupão ensopado. Simone com a máscara facial derretendo pelo rosto. Patrícia tentando desesperadamente salvar sua bolsa de grife da água. E Fábio, parecendo completamente perdido, tentando desligar um sistema que havia sido sabotado de forma a não responder aos comandos convencionais. O que a senhora vai fazer com essas fotos? Perguntou Dona Neuza, entre goles de licor. Olhei para as imagens no laptop. Cada uma delas uma prova concreta da nossa engenhosa vingança. E sorri. Por enquanto, vou guardá-las em segurança. São o meu seguro contra futuras invasões. Naquela noite,
Dormi como não dormia há anos. Um sono profundo e reparador, livre do peso da mágoa e da sensação de impotência que havia carregado por tanto tempo. A velha Isolda, aquela que sempre cedia, que abaixava a cabeça para evitar conflitos, havia finalmente se aposentado. Em seu lugar, emergiu uma mulher que não tinha medo de lutar pelo que era seu, pelo respeito que merecia. Na manhã seguinte, acordei renovada. O sol entrava pelas janelas do quarto da pousada, e o som distante do mar trazia uma sensação de paz. Meus cúmplices já estavam na varanda, tomando café e conversando animadamente quando me juntei a eles. "Bom dia, nossa heroína", saudou Cláudio, servindo-me uma xícara de café forte. "Dormiu bem?" "Como um bebê", respondi, sentindo o aroma reconfortante do café. "E vocês?" "Eu sonhei com a cara do Rodolfo quando a água começou a subir a escada", riu Margarida. "Nunca vi alguém tão horrorizado na vida." Enquanto tomávamos café, discutimos os próximos passos. Margarida havia editado as melhores fotos e as salvado em um pendrive, que me entregou solenemente. "Seu trunfo, tia. Use com sabedoria." Agradeci a todos pelo apoio incondicional, pela disposição em participar daquela loucura que, olhando em retrospecto, havia sido incrivelmente terapêutica para mim. "O que a senhora vai fazer agora?" perguntou Antônio. "Vai voltar para Recife ou..." Tomei um gole de café, pensativa. A verdade é que eu não havia planejado além da vingança em si. Parte de mim queria voltar para casa e deixar Fábio lidar com a bagunça que havia criado. Outra parte, no entanto, estava curiosa para ver o resultado dos nossos esforços com meus próprios olhos. "Acho que vou ficar por aqui mais uns dias", decidi finalmente. "Talvez eu apareça na casa amanhã, fingindo surpresa com o estado dela. Quero ver a cara do meu filho tentando explicar como aquilo aconteceu." "E a senhora vai revelar que foi tudo planejado?" perguntou Dona Neuza. Sorri, sentindo uma confiança que não experimentava há décadas. "Não imediatamente. Vou deixá-los na dúvida por um tempo. Deixá-los se perguntando se foi apenas um infeliz acidente ou se alguém, de alguma forma, descobriu sobre a festa não autorizada e decidiu dar o troco. A incerteza é uma forma poderosa de tortura", observou Cláudio, com o conhecimento de quem já havia trabalhado em cozinhas de alta pressão. "Exatamente. E quando finalmente decidir revelar a verdade, terei as fotos como prova. Meu filho precisará pensar 2 vezes antes de invadir minha casa ou tratar minhas coisas com descaso novamente." Margarida levantou sua xícara em outro brinde. "A tia Isolda, a vovó mais B10 de Pernambuco." Todos riram e brindaram, e eu me permiti sentir orgulho do que havíamos realizado. Não era apenas uma vingança infantil ou um ato de mesquinharia. Era uma declaração de valor próprio, uma afirmação do meu direito ao respeito. Era eu finalmente, aos 67 anos, aprendendo a impor limites claros e consequências reais para quem os ultrapassasse, mesmo que esse alguém fosse meu próprio filho. Após o café da manhã na pousada, decidi dar um passeio pela praia. Precisava organizar meus pensamentos, planejar meus próximos passos com calma. A areia morna sob meus pés descalços e a brisa do mar traziam uma sensação de liberdade que eu não experimentava há anos. Caminhei por quase 1 hora, observando as famílias que começavam a chegar para aproveitar o dia ensolarado, crianças construindo castelos de areia, vendedores ambulantes preparando seus pontos. Quando retornei à pousada, encontrei Margarida na varanda, conversando animadamente ao telefone. Ao me ver, ela desligou rapidamente e veio em minha direção com uma expressão que misturava divertimento e ansiedade. "Tia, você não vai acreditar. Era uma amiga minha do escritório de advocacia. Acontece que o namorado dela trabalha na seguradora que atende os Cardoso. Ele acabou de receber uma ligação desesperada de Rodolfo tentando acionar o seguro para cobrir os danos na casa de praia dele. A seguradora, obviamente, pediu documentos comprovando a propriedade do imóvel. Não pude conter uma gargalhada. A audácia daquele homem não tinha limites. Primeiro invade minha casa sem permissão. Depois tenta usar o seguro dele para cobrir os danos de uma propriedade que não lhe pertence. "O que aconteceu depois?" perguntei genuinamente curiosa.
Aparentemente, ele teve um ataque quando informaram que o seguro não cobriria danos em propriedades que não estão em seu nome. Começou a gritar com o atendente, dizendo que era um cliente premium e que exigia tratamento especial. Balancei a cabeça, imaginando a cena. Típico comportamento de Rodolfo Cardoso, o empresário que se achava acima das regras que regiam o resto da humanidade. Isso me dá uma ideia, comentei, sentindo um plano se formar em minha mente. Acho que vou antecipar minha visita à casa. Que tal irmos agora, em vez de esperar até amanhã? Margarida arregalou os olhos. Agora? Tem certeza? Eles ainda devem estar lá, tentando limpar a bagunça. Exatamente por isso, respondi com um sorriso que surpreendeu até a mim mesma. Quero vê-los em plena ação desesperada. Quero observar o suor escorrendo por suas testas enquanto tentam apagar as evidências do desastre que causaram, tanto ao invadirem minha casa, quanto ao provocarem sua quase destruição. Minha sobrinha me encarou por alguns segundos antes de sorrir. A senhora está irreconhecível, tia, e eu estou adorando essa nova versão. Contatamos Antônio e Cláudio, que prontamente se ofereceram para nos acompanhar. Dona Neuza insistiu em preparar uma cesta com café, bolos e frutas. Para vocês terem energia durante o confronto, disse ela com uma piscadela cúmplice. Por volta das 11 da manhã, os 4 partimos no jipe de Antônio. Eu havia trocado as roupas confortáveis da praia por um vestido casual, porém elegante, e penteado cuidadosamente meus cabelos grisalhos. Queria parecer exatamente o que era, a legítima proprietária daquela casa, chegando para verificar seu patrimônio. Ao nos aproximarmos da propriedade, a primeira coisa que notei foram os carros de limpeza estacionados em frente. 3 vans com o logotipo de uma empresa especializada em limpeza de emergência. Aparentemente, Fábio não estava economizando na tentativa de consertar o estrago. Hora do show, murmurou Antônio, estacionando a uma distância discreta. Desci do jipe sentindo meu coração acelerar levemente. Não de medo ou ansiedade, mas de uma excitação quase juvenil. Era como se estivesse prestes a entrar em cena no papel principal de uma peça para a qual havia ensaiado a vida toda. Caminhei determinada até o portão principal, com Margarida logo atrás, enquanto Antônio e Cláudio permaneceram no veículo, prontos para intervir caso necessário. Não precisei nem tocar a campainha. O portão estava aberto, com pessoas entrando e saindo carregando equipamentos de limpeza, baldes, vassouras, aspiradores industriais. Passei pelo jardim, observando o estado lamentável do que antes era um gramado perfeitamente cuidado. Agora, era uma mistura de lama, areia e objetos diversos que haviam sido arrastados pela água. As flores que eu havia plantado pessoalmente estavam esmagadas, as cadeiras de jardim tombadas e sujas. Na varanda, 3 homens trabalhavam arduamente removendo a água que ainda se acumulava em algumas áreas. Eles mal notaram minha presença, concentrados em sua tarefa. Entrei na casa sem ser anunciada, como era meu direito, e o espetáculo que encontrei superou minhas expectativas. A sala de estar, antes um ambiente acolhedor com móveis cuidadosamente escolhidos, agora parecia o cenário de um filme catastrófico. O piso de madeira importada estava inchado em vários pontos, criando ondulações por toda a superfície. Os sofás, encharcados, haviam sido cobertos com plástico e estavam sendo tratados por especialistas. As paredes mostravam marcas evidentes da linha d'água que havia se formado, cerca de 20 centímetros acima do chão. E no meio daquele caos, dando ordens frenéticas para uma equipe de limpeza visivelmente esgotada, estavam Fábio e Patrícia. Meu filho, sempre tão elegante e composto, agora vestia uma bermuda velha e uma camiseta manchada, os cabelos despenteados, olheiras profundas marcando seu rosto. Patrícia não estava em melhor estado. Sem maquiagem, cabelo preso displicentemente, roupas simples que certamente não faziam parte de seu guarda-roupa habitual. Fiquei parada na entrada da sala, observando a cena por alguns momentos, até que uma das funcionárias da limpeza notou minha presença e me cumprimentou educadamente. "Bom dia, senhora. Posso ajudá-la?" Ao som da voz da moça, Fábio ergueu os olhos dos papéis que examinava e me viu. A cor abandonou seu rosto instantaneamente. "Mãe!"
Ele exclamou com uma mistura de surpresa e horror. O que... Como? A senhora disse que estava em Recife? E estava, filho. Respondi calmamente, avançando pela sala encharcada. Mas decidi vir descansar um pouco na minha casa de praia. Afinal, é para isso que a comprei, não é mesmo? Para ter um refúgio quando preciso de paz. Patrícia, que estava no corredor supervisionando a limpeza do piso, apareceu na sala ao ouvir minha voz. Seu rosto, normalmente frio e controlado, agora exibia puro pânico. Dona Isolda? Que surpresa! Ela gaguejou, tentando manter a compostura. Surpresa mesmo, respondi, olhando ao redor da sala destruída. Parece que vocês tiveram uma pequena emergência aqui. Alguém poderia me explicar exatamente o que aconteceu? Fábio e Patrícia trocaram olhares nervosos. Era evidente que não haviam preparado uma história coerente para me contar. Meu filho pigarreou, ajeitou a postura e tentou assumir um tom profissional. Mãe, como eu disse ao telefone ontem, tivemos um problema sério com o sistema de irrigação. Ele disparou no meio da noite, sem nenhum motivo aparente, e inundou tudo. E o sistema de ventilação também apresentou uma falha, espalhando... areia por toda a casa. Areia? Perguntei inocentemente. De onde veio essa areia? Acreditamos que possa ter sido sugada do jardim pelo sistema. Interveio Patrícia rapidamente. Talvez algum duto tenha quebrado, criando uma espécie de vácuo que puxou a areia para dentro. Era uma explicação ridícula, é claro, mas mantive a expressão neutra, como se estivesse considerando seriamente a hipótese. Interessante. E por que vocês estavam aqui, mesmo? Não me lembro de ter dado permissão para usarem a casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os funcionários da limpeza, sentindo a tensão crescente, encontraram repentinamente tarefas urgentes em outros cômodos e discretamente se retiraram, deixando-nos a sós na sala devastada. Mãe, começou Fábio com aquele tom conciliatório que eu conhecia tão bem, o mesmo que usava quando criança após quebrar alguma regra. Achei que não haveria problema. A senhora raramente usa a casa nesta época do ano, e nós só queríamos um lugar tranquilo para passar o fim de semana com alguns amigos. Alguns amigos, repeti lentamente. E quantos amigos seriam exatamente? Fábio engoliu em seco. Uns 15, talvez. Nesse momento, Margarida, que havia permanecido discretamente na entrada, deu um passo à frente. Interessante, primo. As fotos mostram pelo menos 35 pessoas. Fotos! Patrícia quase gritou, seu rosto empalidecendo ainda mais. Que fotos? Margarida sorriu enigmaticamente e ergueu sua câmera profissional. Ah, eu sempre carrego minha câmera quando viajo. Nunca se sabe que momentos interessantes podemos capturar, não é mesmo? Fábio deu um passo em nossa direção, a confusão evidente em seu rosto. Vocês estavam aqui ontem à noite? Vocês viram tudo acontecer? Não só vimos, respondi calmamente. Como registramos cada momento, desde os primeiros jatos dos aspersores até a inundação atingindo a escada onde seus sogros estavam. A propósito, onde estão Rodolfo e Simone? Pensei que estariam aqui ajudando na limpeza, já que também eram hóspedes não convidados. Patrícia cruzou os braços defensivamente. Eles tiveram que voltar para Recife esta manhã. Meu pai tem reuniões importantes que não podia adiar. Claro, respondi com um sorriso compreensivo. Negócios são negócios. E falando nisso, quem vai pagar por todo este estrago? Porque me parece que vai custar uma fortuna para consertar adequadamente. Fábio passou a mão pelos cabelos desgrenhados. Um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Eu assumo a responsabilidade, mãe. Vou pagar por tudo, não se preocupe. Na verdade, interveio Margarida novamente. Soube que seu sogro tentou acionar o seguro dele mais cedo. Parece que ele ficou bastante irritado quando informaram que a apólice não cobre propriedades que não estão em seu nome. O rosto de Patrícia se contorceu em uma expressão de raiva mal contida. Como você sabe disso? Porto de Galinhas é uma cidade pequena, respondeu minha sobrinha com um dar de ombros. As notícias correm rápido, especialmente quando envolvem escândalos de pessoas conhecidas. Observei a troca de olhares entre meu filho e sua esposa. Uma mistura de confusão, medo e crescente suspeita.
Era hora de acabar com aquele jogo e revelar a verdade. Fábio, Patrícia, disse, mantendo a voz calma, porém firme. Vamos ser honestos aqui. O que aconteceu ontem à noite não foi um acidente ou uma falha mecânica aleatória. Foi uma resposta deliberada ao desrespeito que vocês demonstraram ao invadir minha propriedade sem permissão, ao transformar meu refúgio pessoal em um salão de festas para pessoas que sequer conheço, ao permitir que estranhos usassem minhas coisas, dormissem nos meus lençóis, bebessem nos meus copos. Fábio deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. O quê? Está dizendo que a senhora causou isso tudo de propósito? Exatamente, confirmei, sem qualquer traço de remorso na voz. Com a ajuda de amigos leais que, ao contrário de você, compreendem o significado de respeito. Mas isso é loucura, exclamou Patrícia, sua voz subindo várias oitavas. A senhora arruinou sua própria casa só para nos dar uma lição? Não, querida, respondi calmamente. Eu não arruinei minha casa. Vocês a arruinaram no momento em que decidiram usá-la sem minha permissão. Eu apenas acelerei o processo e garanti que a lição fosse inesquecível. Fábio parecia completamente atordoado, incapaz de processar a revelação. Eu não posso acreditar. A senhora sempre foi tão compreensiva, tão paciente. E continuo sendo, afirmei. Compreendo perfeitamente que você precisa aprender sobre limites e consequências. E tive paciência suficiente para planejar uma vingança que não machucaria ninguém fisicamente, mas certamente deixaria uma marca profunda em suas memórias e em suas carteiras. Patrícia, recuperando-se do choque inicial, avançou em minha direção com raiva nos olhos. Isso é absurdo. Vamos processar a senhora por danos. Margarida deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Patrícia. Eu não faria isso se fosse você. Primeiro, porque seria necessário admitir em tribunal que vocês invadiram uma propriedade privada sem autorização. Segundo, porque temos evidências fotográficas e testemunhais de tudo, desde a festa não autorizada até o momento em que você usou produtos de beleza da minha tia sem permissão. E terceiro, porque eu sou uma das advogadas mais implacáveis de Pernambuco quando se trata de defender minha família. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Podia-se ouvir apenas o som distante dos trabalhadores em outros cômodos e o gotejamento da água que ainda escorria de alguns móveis. Fábio parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos, sua postura normalmente orgulhosa, agora curvada pelo peso da revelação. "O que a senhora quer?" Ele finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Caminhei lentamente pela sala destruída, observando os danos com um olhar crítico. O piso precisaria ser completamente substituído. Os sofás talvez pudessem ser recuperados com uma limpeza profissional. As paredes precisariam de nova pintura. Os equipamentos eletrônicos provavelmente estavam arruinados. "Quero respeito", respondi simplesmente. "Quero que você entenda que esta casa representa não apenas um investimento financeiro, mas décadas de trabalho duro, de sacrifícios, de sonhos. Quero que reconheça que não tenho o direito de usá-la como se fosse sua, de trazer pessoas que mal conheço para ocupar meu espaço pessoal, de transformar meu santuário em um palco para exibicionismo social." Aproximei-me dele e, pela primeira vez desde que entrei na casa, permiti que minha expressão revelasse a dor que havia sentido. Quero que meu filho volte a me ver como uma pessoa com sentimentos, desejos e direitos. Não como uma velha inconveniente cujas necessidades podem ser ignoradas. Vi os olhos de Fábio se encherem de lágrimas, algo que não acontecia desde que ele era adolescente. Por um momento, enxerguei novamente o menino sensível que havia criado, aquele que corria para meus braços quando estava triste ou assustado. "Mãe, eu sinto muito", ele disse, sua voz embargada. "De verdade. Eu não percebi o quanto estava sendo egoísta e desconsiderado." "Ah, é fácil não perceber quando você se acostuma a sempre colocar suas necessidades acima das dos outros." Respondi, sem hostilidade, apenas constatando um fato. Patrícia, vendo a emoção no rosto do marido, pareceu desinflar. Sua postura agressiva
deu lugar a uma expressão quase envergonhada. Dona Isolda, eu também peço desculpas. Foi extremamente inadequado da nossa parte usar sua casa sem permissão explícita. Assente, reconhecendo o esforço que aquele pedido de desculpas representava para alguém tão orgulhosa quanto Patrícia. Não esperava que nossa relação mudasse da noite para o dia, mas era um começo. Agora, continuei, voltando a uma postura mais prática. Quanto à questão dos reparos, vocês obviamente contrataram uma empresa de limpeza de emergência, o que foi sensato. Mas há danos estruturais que precisarão ser tratados por profissionais especializados. Eu vou cuidar de tudo, mãe, afirmou Fábio, parecendo aliviado por termos passado da fase emocional para questões mais concretas. Vou contratar os melhores profissionais e garantir que a casa fique exatamente como era antes, ou melhor. E quanto à seguradora? Perguntei com um olhar significativo para Patrícia. Ela teve a decência de parecer constrangida. Vou falar com meu pai. Ele vai entender que precisa assumir sua parte da responsabilidade. Ótimo, concluí. E para garantir que situações como esta não se repitam, Margarida preparou um documento simples, mas juridicamente vinculante, estabelecendo regras claras para o uso da propriedade no futuro. Minha sobrinha tirou da bolsa algumas folhas de papel e as entregou a Fábio. Basicamente, o documento estabelece que qualquer uso da casa requer autorização explícita e por escrito de tia Isolda, com pelo menos uma semana de antecedência. Também inclui cláusulas sobre responsabilidade por danos e uma lista de pessoas que estão expressamente proibidas de frequentar a propriedade sem a presença da proprietária. Pessoas proibidas? Questionou Patrícia, franzindo o senho. Sim, confirmei. Começando por seus pais, querida. Rodolfo e Simone demonstraram claramente que não têm o mínimo respeito por mim ou por minhas posses. Prefiro mantê-los longe do meu espaço pessoal. Patrícia abriu a boca para protestar, mas um olhar de Fábio a silenciou. Ele pegou os documentos e assentiu gravemente. Vamos assinar, é claro. É o mínimo que podemos fazer. Enquanto ele lia os termos, caminhei até a varanda, agora parcialmente limpa, mas ainda mostrando os sinais evidentes do caos da noite anterior. O mar azul brilhava ao longe, imperturbável, eterno. Senti uma profunda sensação de paz me invadir. Não a paz da resignação que havia me acompanhado nos últimos anos, mas a paz de quem finalmente conseguiu fazer sua voz ser ouvida. Margarida se aproximou silenciosamente e colocou um braço ao redor dos meus ombros. Está tudo bem, tia? Sorri para minha sobrinha, sentindo uma gratidão imensa por sua presença e apoio. Melhor do que estive em muito tempo, querida. Sabe, às vezes precisamos criar uma pequena tempestade para limpar o ar. E assim termina essa história que transformou completamente minha relação com meu filho Fábio e sua família. Quando dirigi por 4 horas até minha casa de praia em Porto de Galinhas, jamais poderia imaginar o que encontraria lá. Uma festa não autorizada, dezenas de pessoas que eu sequer conhecia, usando minha propriedade como se fosse um salão de eventos qualquer. A dor e a indignação que senti naquele momento poderiam ter me consumido, poderiam ter me feito recuar e engolir mais essa desconsideração, como fiz tantas vezes ao longo da minha vida. Mas algo despertou dentro de mim naquele dia, uma força que eu nem sabia mais que possuía. Em vez de me resignar, decidi que era hora de impor respeito. Com a ajuda de verdadeiros amigos, Antônio, Margarida, Cláudio e Dona Neuza, elaborei um plano que ensinaria uma lição que Fábio e os Cardoso jamais esqueceriam. A operação Ensinando Respeito, como carinhosamente a chamamos, foi executada com precisão militar. O corte estratégico de energia, a reprogramação do sistema de irrigação, a areia no sistema de ventilação, os ralos bloqueados, tudo funcionou perfeitamente para transformar a elegante festa em um verdadeiro desastre. Ver aquelas pessoas arrogantes, encharcadas e cobertas de areia, desesperadas para salvar seus pertences caros, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. O confronto final, quando revelei que havia sido eu a arquitetar toda aquela vingança, ficará para sempre gravado em minha memória. A expressão de choque absoluto no rosto de Fábio, o desespero de Patrícia,
A compreensão gradual de que a velha mãe paciente e complacente havia finalmente encontrado sua voz foi como assistir ao despertar de uma nova realidade para eles. Muitos podem pensar que fui longe demais, que destruir parcialmente minha própria casa foi um preço alto demais a pagar por uma lição. Mas eu discordo. Aquela casa representava décadas de trabalho árduo, de sacrifícios diários, de sonhos lentamente construídos. Era meu santuário, meu refúgio, o lugar onde guardava minhas memórias mais preciosas. Permitir que fosse invadido e desrespeitado sem consequências seria trair a mim mesma. Seria dizer ao mundo que meus sentimentos e meus direitos não importavam. E o mais importante, funcionou. Depois daquele dia, Fábio nunca mais usou minhas propriedades sem pedir permissão. Nossa relação, embora tenha passado por um período tenso após o incidente, eventualmente se fortaleceu. Ele começou a me ver não apenas como a mãe, figura genérica cujas necessidades são frequentemente ignoradas, mas como Isolda Pimentel, uma mulher completa, com desejos, direitos e limites que precisam ser respeitados. Patrícia nunca se tornou minha melhor amiga, é claro, mas desenvolvemos um respeito mútuo que tornou nossos encontros familiares muito mais agradáveis. E os Cardoso? Bem, eles mantêm uma distância respeitosa de mim e das minhas propriedades, exatamente como eu prefiro. A casa foi completamente restaurada, com Fábio cumprindo sua promessa de arcar com todos os custos. O piso de madeira importada foi substituído por um ainda mais bonito. Os sistemas de irrigação e ventilação foram modernizados com equipamentos de última geração. De certa forma, minha casa de praia saiu ganhando com toda essa história. Mas o ganho mais importante foi pessoal. Aos 67 anos, redescobri minha força, minha capacidade de me defender e de exigir o respeito que mereço. Parei de me curvar diante das expectativas alheias, de aceitar migalhas de consideração, de fingir que tudo estava bem quando, na verdade, meu coração estava partido. Essa experiência me ensinou que nunca é tarde para estabelecer limites saudáveis, mesmo com aqueles que mais amamos. Que o amor verdadeiro inclui respeito, consideração e reconhecimento do outro como um indivíduo com necessidades e sentimentos próprios. E que, às vezes, uma boa tempestade é necessária para limpar o ar e começar de novo, em bases mais sólidas e verdadeiras. Hoje, 5 anos depois, quando sento na varanda da minha casa em Porto de Galinhas, observando o pôr do sol tingir o mar de laranja e rosa, sinto uma paz profunda. A paz de quem sabe que é valorizada não por conveniência ou obrigação, mas por mérito próprio. A paz de quem finalmente encontrou sua voz e não tem medo de usá-la. E vocês, meus queridos ouvintes, o que fariam no meu lugar? Teriam a coragem de quebrar anos de condicionamento para finalmente impor respeito? Conhecem situações semelhantes em suas famílias? Já sentiram que precisavam tomar uma atitude drástica para mudar um padrão disfuncional? Adoraria saber suas opiniões e experiências. Comentem aqui embaixo contando suas histórias, compartilhando como lidam com desrespeito em relacionamentos familiares. De onde vocês são? Como as dinâmicas familiares funcionam na sua região? Cada comentário é valioso para mim e para a nossa comunidade no canal Vovó Lembrou. Deu muito trabalho produzir esse vídeo para vocês. Foram dias de gravação, edição cuidadosa, pesquisa para garantir que cada detalhe da história fosse coerente e envolvente. Por isso, peço que deixem seu like para ajudar o algoritmo a recomendar nosso conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar dessas reflexões. Se essa história tocou você de alguma forma, se trouxe alguma reflexão ou simplesmente te entreteve, por favor, considere se inscrever no canal Vovó Lembrou. Temos novas histórias toda semana, sempre com experiências reais contadas em primeira pessoa, sempre com lições valiosas sobre vida, relacionamentos e autovalorização. E se você realmente gostou do nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade diariamente, considere nos ajudar com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos de produção. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para um canal independente como o nosso.
Esse apoio nos permite investir em equipamentos melhores, expandir nossa equipe e, principalmente, dedicar mais tempo à criação de histórias autênticas e impactantes como essa. No próximo vídeo, contarei a história de como enfrentei um golpe imobiliário que quase me custou a casa que construí ao longo de uma vida inteira. Acreditem, se acharam que fui determinada nesta história, esperem para ver o que fiz quando tentaram me tirar o teto sobre minha cabeça. Não percam! Ativem o sininho para serem notificados assim que o vídeo for ao ar. E lembrem-se, respeito não se pede, se impõe. Às vezes com uma conversa franca, às vezes com uma tempestade de areia estrategicamente planejada. O importante é nunca permitir que passem por cima dos nossos sentimentos e dos nossos direitos. Aqui é Isolda Pimentel, a vovó que lembrou de seu valor. Agradecendo sua companhia até aqui. Espero vê-los nos comentários e no próximo vídeo. Um abraço carinhoso para cada um de vocês que acompanhou minha jornada de autodescoberta e imposição de respeito. Até a próxima! E lembrem-se de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para encontrar sua própria força é saber que não está sozinha, que outros passaram por situações semelhantes e encontraram coragem para mudar suas histórias. Vamos espalhar essa mensagem de autoestima e respeito. Juntos, podemos criar relacionamentos mais saudáveis e uma sociedade mais respeitosa para todas as gerações. Obrigada por assistirem até aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Vovó Lembrou, onde compartilhamos histórias reais para inspirar transformações reais. Conto com vocês nos comentários.